Muitas vezes o sofrimento que nós passamos é fundamental para que a gente possa converter o nosso coração. E que se a gente não passasse esse sofrimento durante a nossa vida, talvez a gente nunca fosse conseguir chegar no céu, talvez a gente nunca fosse conseguir chegar até Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas passagens demonstram que quando a gente precisa de uma mudança de vida definitiva, Deus permite com que aconteçam provações, dificuldades, qualquer coisa que vai nos fazer parar e refletir sobre a nossa vida e que vai nos obrigar a ter uma visão diferente sobre a fé, sobre nós mesmos, sobre os caminhos que nós temos tomado. E hoje nós vamos refletir com duas passagens aqui no Dois ou Mais que falam sobre isso, uma do Antigo Testamento e uma do Novo, para a gente conseguir sintetizar bem, tá? Mas se você é novo por aqui, se você ainda não conhecia o Dois ou Mais, te convido a conhecer. Nós já temos vários vídeos postados aqui sobre vários assuntos, todos para você ter um momento de oração, ter um momento de reflexão. Mesmo que você não esteja assistindo o vídeo, só de você estar ouvindo o áudio, você consegue ter um momento de oração sem você precisar parar suas coisas. Você pode estar dirigindo, pode estar limpando a sua casa, pode estar preparando as suas refeições, fazendo qualquer coisa, mas tire um tempo para você ter esse momento de oração, tá? Mesmo que seu dia seja corrido, é muito importante. E hoje Deus vem para falar com a gente sobre provações. Não sei se você está passando por alguma provação, se você está passando por alguma dificuldade, mas se alguém te enviou esse vídeo, talvez seja para você, talvez você precise ouvir, porque a gente não consegue fugir do sofrimento. Algum momento da nossa vida a gente vai passar por uma provação, por um sofrimento, mas o segredo é a gente ressignificar ele para a gente conseguir se aproximar ainda mais de Deus. Existem pessoas que passam por dificuldades, que passam por problemas e abandonam Deus completamente, como se Deus fosse o culpado por aquilo acontecer. Mas o que nós temos que ter em mente é que Deus vai permitir que a gente passe por tudo que a gente precisa passar para que a gente se converta um dia, para que a gente permaneça na presença dele. Então não vamos tentar não ficar nessa inimizade com Deus, né? Ficar bravo com Deus porque tal coisa aconteceu, porque tal coisa está acontecendo, e sim tentar entender, bom, será que isso que está acontecendo não é para que eu me aproxime mais de Deus? Hoje nós vamos falar sobre um rei do Antigo Testamento que foi rei de Judá, que chamava Manassés. Você já ouviu falar em Manassés? Você vai ouvir falar sobre ele lá no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas. Vamos acompanhar? Se você quiser ler junto, tá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 33. Eu vou pegar aqui a partir do versículo 11, porque eu já falei que Manassés ele era um rei, né, lá em Judá, e ele começou a adorar outros deuses, começou a cultuar deuses pagãos, e isso ia contra a fé judaica da época, né? Então, para que ele começasse a ter uma mudança de vida, olha o que aconteceu com ele. O Senhor fez, então, vir contra ele os generais do rei da Síria, os quais puseram Manassés em ferros, prenderam-lhe com dupla cadeia de bronze e levaram-lhe para a Babilônia. Na sua angústia, ele implorou ao Senhor, seu Deus, e se humilhou profundamente diante do Deus dos seus pais. Ele dirigiu-lhe em uma prece ao Senhor e ouviu a sua oração, conduzindo-o para Jerusalém, sobre o seu trono. Manassés reconheceu desse modo que o Senhor era verdadeiramente Deus, ou seja, durante esse momento de provação é que Deus se revelou para ele, né? Elevou ele até Jerusalém para que ele pudesse entender que Deus realmente é Deus, que Deus é o nosso Senhor. E ele passou aqui por uma série de provações, de dificuldades, até que ele fosse entendendo que não eram outros deuses que iam trazer a felicidade para ele, sim o Deus verdadeiro. Como que isso se encaixa na nossa vida hoje, né? A maioria dos brasileiros não são politeístas, né? Somos monoteístas. Só que nós cultuamos outros deuses quando nós deixamos à frente da nossa fé o dinheiro, o trabalho, a internet, né? Porque, Brian, mas eu não cultuo isso como Deus. Tá, mas quantas horas por dia você cultua para a internet e quantas horas por dia para Deus? Quantas horas por dia você se dedica para o dinheiro e quantas horas por dia você se dedica para Deus? O que vai direcionar quem é o seu Deus não é o que você está falando, e sim é como você está agindo, e como você tem passado mais seu tempo. Brian, mas não tem como eu passar 12 horas em oração, eu sei, mas no seu coração você tem que entender o porquê de cada coisa que você faz. Eu trabalho para Deus, eu estudo para Deus, eu limpo uma casa para Deus, que é a minha família, que é o meu sustento, que é estar bem com aqueles que Ele me deu. Então a gente tem que ressignificar entendendo que cada coisa tem o seu valor.
E esse rei precisou ser preso e ir para a prisão para que ele pudesse refletir, para que ele pudesse... Agora eu te pergunto, o que é pior? Ele ser preso, passar um tempo lá refletindo, sofrendo, ou ele viver uma vida maravilhosa e no final ele não ir para junto de Deus, ele ir para o sofrimento eterno? Eu, Brian, se eu pudesse trocar, eu preferia passar pelo que ele passou, por mais que fosse difícil, porque a nossa vida ela é finita, ela vai acabar. Esse sofrimento, pode ser o que for, ele vai passar. Mas a nossa salvação é para sempre. Por isso que é uma troca que realmente vale a pena, desde que a gente enxergue esse sofrimento. Existem muitas pessoas que se aborrecem com Deus porque passaram por sofrimentos e abandonam Ele completamente. Ah, por que você deixou eu passar por isso? Vou falar para vocês, todas as pessoas vão ter aflições. Todos, até aquele famoso que você imagina, aquela pessoa que é bilionária, aquela pessoa da internet, todo mundo tem seus conflitos internos, tá? No Novo Testamento, também está descrito lá no livro de João, no capítulo 16, bem no finalzinho, eu vou ler só o versículo 32 e 33, que Jesus está falando com os discípulos e diz assim: Jesus replicou-lhes: credes agora, eis que vem a hora, e ela já veio, em que sereis espalhados, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Referi-vos estas coisas para que tenhas paz em mim. No mundo havereis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Ou seja, nesse envio dos discípulos, né, e Jesus replica esse envio para nós até hoje, ele diz assim, o mundo vai trazer aflições, o mundo vai trazer dificuldades, vai trazer tristezas, mas coragem, eu venci o mundo. Mas como é que Jesus venceu o mundo? Me diga. Foi virando um rei? Foi vivendo muito? Foi tendo muita saúde? Foi tendo muitos amigos? Foi tendo muitas festas? Não. Jesus precisou sofrer, mas a sua glória é uma glória eterna, é uma glória no céu. Então tenha isso na sua mente. O momento de sofrimento, ele vai acontecer, e Jesus nunca mentiu que não ia. Por isso que eu acho tão perigosa essas teologias da prosperidade. Deus nunca falou que você vai prosperar. Você pode até prosperar, você pode trabalhar, você pode estudar, você pode almejar coisas boas, e pode ser que isso aconteça. Mas se isso não acontecer, não quer dizer que Deus não está com você, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, Deus fala que a gente vai passar por aflições, por dificuldades, mas coragem, Ele venceu o mundo, então nós também podemos vencer o mundo. Vencer o mundo é vencer essas tentações, vencer o pecado, vencer tudo que é mal e botar a nossa cara a tapa aqui para poder espalhar um pouco do Evangelho, tá? Ah, Brian, como eu vou espalhar o Evangelho? Eu vou criar um canal, também vou falar de Deus, eu vou sair com a Bíblia na rua? Talvez, se for um chamado para você, mas se não for, com um pequeno gesto como esse aqui, você consegue também espalhar a palavra de Deus, simplesmente clicando aqui e enviando para alguém, enviando no grupo de família, enviando para um amigo, falando, lembrei de você, as aflições vão passar. Ou simplesmente curtindo. Se eu não tenho ninguém para enviar, só de eu curtir o vídeo, eu mostro para o YouTube que o conteúdo é relevante e o YouTube começa a mostrar para mais pessoas. Então assim, por que eu estou aqui no 2 ou Mais? Porque eu sei que a internet precisa de pessoas espalhando o bem, espalhando a palavra de Deus. E eu, por mais que saiba pouco, estou aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei. E se você está assistindo, bom, algum fruto teve, né? Consegui chegar pelo menos a uma pessoa. E eu aqui, você e nós já somos 2, mas nós podemos ser mais, podemos ser muito mais. Depende de você. Então, se você conseguiu ter um momento de oração e refletir um pouco, eu peço que você possa ajudar nesse processo de evangelização, tá bem? E até o próximo vídeo. Um beijo no coração, fiquem com Deus e força. Jesus venceu o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.